que amor é esse? Graça incalculável, que amor é esse? A gente realmente não tem tempo para perder com ressentimento, com mágoa, com mimimi, com nhenhenhê, não. Não temos tempo para isso. Não dá. Quando a gente entende o amor de Deus, quando a gente desfruta desse amor e a gente, sabe, tem experiências nesse amor de Deus, sabe? Nada parece que tem valor quando a gente coloca o Senhor em primeiro lugar. E às vezes tantas coisas estão nos roubando, às vezes, a paz que Ele já nos deu. Já ouviu falar essa frase? Ah, me roubou a paz. A paz Ele já nos deu, não tem como nos roubar. Mas a gente sente como se tivesse a paz roubada, porque a gente está com foco, às vezes, no lugar errado. Em vez de estar com foco naquele que resolve todas as coisas. Em vez de estar com foco naquele que é o único capaz de ajudar a mim e a você a resolver qualquer problema. É o único capaz. É o único que pode. E às vezes a gente está com foco no lugar errado, no problema, na pessoa, no que fizeram, no que deixaram de fazer. E o foco tem que ser esse. A primazia tem que ser o Senhor, a primazia do nosso dia, da nossa vida. Porque quando a gente coloca o Senhor em primeiro lugar, que é o lugar que Ele deve estar, todas as outras coisas ocupam os seus devidos lugares, sem atrasos, sem problemas, tudo se encaixa. Agora, quando a gente coloca o Senhor lá, quando der tempo, parece que nada encaixa. Parece que 24 horas no dia nem dá para fazer nada. Porque a gente coloca aquele que é o Criador do tempo. Aleluia. Quando a gente coloca aquele que é o Criador do tempo lá para trás, quando der tempo para orar, quando der tempo para eu ler minha Bíblia, quando der tempo para eu desfrutar da presença do Senhor, não vai dar tempo nunca, porque nada encaixa. Mas quando a gente coloca Ele em primeiro lugar, parece que as coisas se encaixam perfeitamente. E você olha e fala assim, como é que deu? Como assim, gente? É só comigo que já aconteceu isso? Tenho certeza que não. Aleluia. Amados, e nessa noite, de fato, é uma noite para a gente abrir o nosso coração. Porque Deus, desde manhã, está tratando coisas com cada um de nós, de forma específica, de forma, sabe, libertadora. Você, às vezes, pensa, poxa vida, né? Não tem uma plaquinha aqui, culto de libertação, dia tal. Todo culto que tem palavra tem libertação. Amém? E hoje de manhã, pessoas foram libertas de manhã. A gente teve testemunho de pessoas que saíram daqui sem dor, porque foram tratados. Não teve apelo para cura, não. Preste atenção, não teve apelo para cura de manhã. Mas pessoas deram testemunho no final do culto, que saíram daqui sem dor, porque deixaram Deus tratar. Deixaram Deus tratar aqui, ó, ninguém estava vendo. Não veio aqui à frente, ninguém colocou a mão, não precisou. Deixaram Deus tratar. E quando Deus trata, tudo se ajusta. Amém? Porque a vontade do Senhor é sempre boa. A vontade do Senhor é que a gente ande. Amados, ande bem, ande em saúde. Amados, a enfermidade, as doenças, Jesus já levou sobre si naquela cruz. Isso significa o quê? Que Ele quer que a gente viva sem dor, e é possível. É possível. Mas como é que está a ordem das coisas na nossa vida? Como é que está a ordem? Onde eu coloco o Senhor na minha vida? Num lugar que na igreja, para eu vir aqui na igreja congregar, porque eu preciso congregar, porque senão eu vou me sentir mal porque eu não vim para o culto. Não é dessa forma. Pelo contrário, eu sei que eu tenho que vir para o culto porque congregar é importante. E é de mim que eu não congregue. Mas, muito mais do que estar aqui, eu preciso, de fato, estar na videira. Eu preciso, de fato, estar andando como Ele andou. Amém? E sabe, Deus, nesse domingo, Ele está tratando específico com pessoas. E eu sei que tem gente que já está pegando desde agora. Eu sei que Deus já está tratando desde agora, amados. Desde a música. Deus estava tratando comigo desde a música. Não, por que só comigo? Eu não sou especial. Tenho certeza que o Senhor está tratando aqui. Porque não é a Andréia, é o Senhor. E o Senhor já começou a fazer desde que a Carol começou a cantar. Desde que você recebeu o primeiro aperto de mão, o primeiro boa noite, graça e paz. Amém? Amados, leva a sério estar aqui. Mas não leva, assim, a sério, não, o que eu estou querendo dizer levar a sério não é só venha todo o culto, não é isso. Mas leva a sério, cria expectativa para cada evento aqui. Não arruma desculpa para você não vir numa reunião de oração, para não vir nisso. Amados, não arruma desculpa. Eu sei o que eu estou falando. Não arruma desculpa. Eu poderia estar, não estava, eu poderia ter feito aquilo outro momento. Eu poderia ter ido.
mais, não arruma. Sabe por quê? Cada coisa preparada aqui nessa igreja é o Senhor preparando coisas para mim e para você. Seja uma oração de mulheres, um culto de homens, um culto de jovens, um discipulado jovem. Você não vem, jovem, para o discipulado jovem por causa do seu líder, não. Você vem por causa do Senhor. Você não vem porque o seu líder é legal, porque o seu líder é assim, tadinho do líder, né? Eu vou vir para não ficar vazio. Não, você vem por honrar ao Senhor. Amém? Quando a gente entende isso, a gente muda a perspectiva sobre cada evento, sobre cada coisa que é preparado. E a gente não vem agora mais porque eu quero, quando eu quero, eu estou afim, não estou afim, meus amigos estão lá ou não estão, não. O Senhor preparou esse dia para mim. E eu vou, porque eu amo o meu Senhor. Eu sei que Ele me ama, Ele preparou para mim. Amém? Glória a Deus, amados. Não tinha nada a ver com o que eu ia falar, mas glória a Deus. Porque o Senhor faz assim. De manhã também foi totalmente diferente. Glória a Deus. Eu vou abrir para começar lá em Salmos, já que a gente está falando aqui de igreja, vamos abrir lá em Salmos 133. Aleluia. Glória a Deus. Cria expectativa, amados, para cada vez que você vier aqui. Sabe por que às vezes uma conferência faz tanta diferença na minha vida e na sua? Porque a gente conta os dias para a conferência chegar. Você conta os dias para o culto chegar? Quando você vê, ou você vê de acordo, quinta-feira, você vê de acordo com o banner? Não, esse tema eu sei de cor salteado, posso até dar aula. É assim? Porque quando a gente tem conferência, noite profética, conferência disso, conferência não sei aonde, a gente conta os dias. Ano que vem vai ter conferência de mulheres, glória a Deus. Já estou contando os dias. E aí a gente cria expectativa e o Senhor faz mesmo. Porque a gente tem expectativa nele. Amém? E o culto aqui? Por quê? Porque a gente já está cansado, às vezes, de olhar para o pastor, para a Kátia, para a Andréia, para a Val, para a Vanusa, para a Karine. Não, amados, cria expectativa, porque não é o pastor, não é a Kátia, não é a Andréia, né? Enfim, é o Senhor que usa, sabe, a multiforme, o multiforme jeito dele, os dons, a unção, o chamado sobre cada um, e Deus usa para mim alcançar e te alcançar. Então, leva a sério, cria expectativa. Você pode sair daqui com a resposta que você tanto esperava num culto, com um tema que você está tão acostumado, mas porque você gerou expectativa. Deus trouxe algo que você está esperando há muito tempo. Amém? Ele se move na nossa expectativa. Amém? Aleluia. Então, vamos abrir lá em Salmo 33, é um salmo pequeno, mas poderoso. Aleluia. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. A gente conhece essa frase de cor e salteado, que onde há unidade, Deus derrama a bênção. Só que, às vezes, a gente esquece que o versículo ele não fala só que o Senhor ali ordena a bênção, não. Mas ele ordena a bênção e vida para sempre. Às vezes, a gente está passando por algumas coisas, ou está tendo problema em algumas áreas, e a gente, assim, tem áreas da nossa vida que estão praticamente mortas, que estão, assim, esquecidas, que estão lá atrás, que eu esqueci até de resolver isso, que eu esqueci até que eu tinha isso na minha vida, que eu tinha isso para resolver. Às vezes, o negócio está morto, tem coisas mortas na nossa vida, que às vezes precisa da vida de Deus ali. E o Senhor ordena a vida onde há unidade. E, amados, eu não quero aqui, sabe, esmiuçar a palavra unidade, o que significa unidade, mas sabe que onde há unidade é onde há amor. Amém? E Deus é amor, é a essência de Deus. Deus ele não tem amor para dar, não, Ele é o próprio amor. É o amor colocado em outro nome. Deus é amor. E aí a gente vem, eu comentei isso hoje de manhã, eu olhei para a Vanusa e lembrei do culto de missões. A gente vem num culto de missões aprendendo como fazer missões, como pregar, como convidar, como isso e aquilo. E, na verdade, a primeira missão que a gente faz como igreja, e a igreja é por si só missionária, porque o que é missão? Alcançar o povo. O que é a igreja? Alcançar o povo. Então, missão é igreja é igual missão. Amém? Então, todos nós estamos em cultos de missões a cada momento, na van, no ônibus, no BRT, onde a gente está. Amém? André, hoje é culto de missões? Não, amados. Mas eu preciso falar isso. Porque a gente acha tão bonito, está vindo aí dia verbo da vida de missões.
Aí a gente todo animadíssimo. Que coisa linda, eu quero blues, eu quero isso e aquilo outro. E sabe que a primeira missão que a gente faz é amando. Amém? Porque não adianta nada, nada, nada. Eu convidar a pessoa a vir, eu orar pela pessoa, a pessoa pode contar comigo para orar. Mas porque ela me viu falando mal de alguém, porque ela não me viu andando em amor, porque ela não me viu como Cristo, ela não vai querer saber de Jesus. Amém? E isso é muito sério. Isso é muito sério, amados, muito sério. Hoje, de manhã eu dei o exemplo também, né? Sabe aquela pessoa que às vezes você conta para orar, às vezes lá fora o mundo, ele sabe quem ora. Sabe aquela pessoa que não quer vir para a igreja de jeito nenhum, mas chama para você para orar? Ai, fulano, você convida, não vai para a igreja. Mas vai e pede. Ai, ora por mim, coloca lá na sua reunião de oração o nome do meu marido, do meu filho, não sei de quem. Já viu isso? Às vezes a pessoa conta com alguém, por que fulano conta com ele para orar, mas não quer ir na igreja dele? De repente é porque sabe até que a pessoa é boa de orar, mas sabe que não anda como Cristo. Cristão significa como Cristo. Porque essa palavra cristão, por que foi dado esse nome cristão? Porque era igual a Cristo. Eles eram igual a Cristo. Será que onde eu vou as pessoas olham e falam, você é cristão, não é? E, amados, eu não estou falando só sobre unidade, e a gente não vai parar aqui, né, porque Deus tem coisas para fazer nessa noite. Eu não estou falando só sobre unidade, ambiente, igreja, não, porque quando você vê esse versículo, a primeira coisa que você pensa, a musiquinha todo mundo de mão dada, na igreja, e vivemos em união. Não, amados. Onde há unidade é onde há amor. E o amor, ele precisa ser levado onde a gente estiver. Porque não adianta, eu aqui na igreja eu sou unida, estou na visão, glória a Deus, não faço divisão, não faço fofoca. E no meu trabalho eu estou falando mal do meu colega de trabalho. Eu estou falando mal do meu chefe. Eu estou falando mal daquele que me magoou, daquele que me machucou e eu não merecia. Não adianta nada. Não adianta nada, porque unidade não é só aqui. Unidade é entre marido e mulher. E, às vezes, os casais, famílias, às vezes esperam para tantas coisas acontecerem. E por que não está acontecendo isso? E por que não está acontecendo? Porque um está com a visão para cá, um está com a visão para lá. Não tem unidade. Onde não há unidade, não tem bênção, não tem vida. Amém, amados? Essa noite, você pode até correr, mas o Senhor já falou, essa noite aqui não é noite para a gente correr, não. É noite para a gente sair daqui mudado. É a noite para a gente sair daqui tratado, lá dentro, onde ninguém sabe. Tem gente que vai sair daqui tratado e ninguém nem sabe que a pessoa precisava ser tratada. Mas o Senhor, nessa noite, vai tratar lá no íntimo. Porque a gente não tem mais tempo para perder com coisas pequenas, com ressentimentos, com nhenhenhé, com tititi. Amém? Amados, quantas pessoas, todo culto, quase todo culto, se não todos, tem apelo para novo nascimento, para reconciliação, e por que não hoje também? Mas sabe, amados, quantas pessoas saíram de igreja, não foi por causa de direção, não. Talvez, sei lá, entre 10, 2 saíram por direção do Senhor para ir para outro lugar, e os outros 8 porque estava magoado com alguém. Porque houve divisão, porque teve fofoca com seu nome, porque o pastor corrigiu da forma que não deveria corrigir, porque o líder agiu de uma forma como não deveria, o líder passou a mão na cabeça de quem? Sempre por causa do outro, por causa do outro, por causa do outro. Mas sabe o que a palavra diz? Se depender de você, tem de paz com todos. Não é depender do outro. E isso é muito sério. Pessoas desviadas lá fora por falta de amor, por falta de unidade, por falta de perdão. Amém? E aí a gente vai continuar no perdão. Unidade foi só para abrir e preparar o seu coração. Aleluia! Amados, a falta de perdão é algo muito sério. Atrapalha a nossa vida, paralisa a nossa vida e impede a gente de alcançar o nosso propósito. Amém? A falta de perdão é algo que, assim, não poderia estar na vida de crente nenhum. Agora eu estou falando de crente nenhum. Sabe por quê? Porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração quando a gente nasceu de novo. Quando a gente nasceu de novo e veio aqui na frente, levantou a mãozinha, aceitou Jesus como Senhor da nossa vida, não foi só uma mágica, sabe? Não, foi algo instantâneo no Espírito, o Espírito foi recriado. E nesse momento o amor foi derramado em nossos corações. Só que a partir daí, a decisão de perdoar, a decisão de amar é minha, é sua.
O amor foi derramado, mas não é por isso que a gente vai sair, não se engane com isso, que a gente sai e agora fala assim, pode me magoar, agora eu te amo. Agora eu sou nova criatura. Pá. Desculpa. Aqui, vou dar outra cara. Não é assim não. A gente se magoa, a gente tem raiva, mas a gente fica irado, mas não peca. Amém? Mas agora, com esse amor derramado no nosso coração, a decisão de perdoar, a decisão de amar é minha e sua. Mesmo quando o outro não merece. Porque eu não sei você, mas eu não merecia nem um pouco o amor de Deus quando Ele me alcançou. E aí eu acho que eu sou melhor que Deus. Quando eu não perdoo, eu acho que eu sou melhor que Deus. Porque se eu pequei contra Ele, porque, preste atenção, não se engane, quando você peca, mas eu pequei contra mim mesmo. Não, eu não magoei ninguém, foi a mim, foi o meu corpo. Não, quando você peca, você está pecando contra o Senhor. E aí a gente peca contra o Senhor, e peca contra o Senhor, e peca contra o Senhor, e Ele está, te amo, vem para o braço do papai. Aleluia. Quando a gente se arrepende, Ele vem, eu te amo, eu estou aqui, não desisti de você. Pessoas podem ter desistido, mas eu não. E o Senhor está assim, vem. E aí a gente, quando é magoado, quando é machucado, eu sei, amados, às vezes é muito sério o que fizeram comigo, com você. Eu sei. Talvez você fale, Andréia, mas você vem de uma outra realidade. Você não conhece a minha realidade. Você não teve a família que eu tive, você não teve o pai que eu tive, você não teve isso que eu tive, você não passou pelo que eu tive. A minha realidade, ei, a sua realidade pode ser diferente, mas fica com a verdade que está acima de qualquer realidade. Amém? Essa verdade transforma realidades. Essa verdade, ela transforma traumas em testemunhos de vida. Ela transforma, tragédias em milagres. Deus faz isso. Mas eu preciso tomar a decisão de me abrir para que Ele faça isso. Porque se eu ficar preso ao que está lá atrás, se eu ficar preso ao que me magoaram, preso ao que me falaram, preso ao que eu passei, eu não saio do lugar. Eu não saio do lugar, não há psicólogo que vai resolver. Psicólogo vai até tratar, e glória a Deus pelos psicólogos, também passei por uma, glória a Deus, já tive alta, glória a Deus. Mas, amados, não há psicólogo que resolva se eu não decidir largar a mochila de pedras que me impede de correr minha carreira. Amém? Em Filipenses, no capítulo 3, diz, não que eu julgo haver alcançado, mas eu deixo as coisas que para trás ficam e avanço para as que diante de mim estão. Esse texto a gente pode usar em vários contextos, mas hoje a gente vai estar falando sobre amor, sobre perdão, amados. Deixando as coisas que para trás ficam e avanço para as que diante de mim estão. Você e eu não temos noção do que está diante de nós no Senhor. Com certeza é coisa boa, porque os planos dele são bons. São de dar o fim que eu desejo, o fim que você deseja. As coisas que estão diante de nós são boas. Só que aflições vão acontecer no meio do caminho. E a gente sabe porque a Bíblia diz isso. Jesus disse, vocês vão ter aflição. No mundo, vocês vão ter aflição. Vocês são pertencentes a outro reino. Mas vocês ainda habitam no mundo. Eu estou usando minhas palavras. Mas vocês vão ter aflição. Mas fiquem animados, tenham de bom ânimo, não desistam. Porque eu venci o mundo. E se você está em mim, você venceu comigo. Você é mais que vencedor em mim. Precisa estar em mim. Uma pessoa que está em Cristo, ama. Uma pessoa que está em Cristo, perdoa. Ainda que não mereçam. Amém? Amém. Aleluia. Vamos abrir lá em Hebreus 12. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Hebreus 12. Aleluia. Aqui, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Versículo 15. Atentando, ou seja, prestando atenção, cuidando, tomando cuidado, diligentemente, ou seja, com responsabilidade, prestando atenção, com cuidado, para que ninguém seja faltoso. Sabe o que é faltoso? Faltoso não é faltar trabalho, não. Faltoso é falhar em alcançar o objetivo. Então, usando as minhas palavras, versão Andréia Almeida e corrigido.
Versão Andréia corrigida. Versículo 15, prestando atenção com responsabilidade para que ninguém seja falho ao chegar ao seu propósito, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Presta atenção nesse versículo. Nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe. Aqui está dizendo, que não haja raiz de amargura que, brotando, perturbe aquela pessoa que te magoou. Não. Quando a raiz de amargura brota, ela perturba você. Amém? Então é um engano quando você diz, ele não merece. Não merece, ele fez tudo isso comigo, eu vou perdoar. Não, quem não merece é você passar por isso. Quem não merece é você ficar amargurado por uma coisa que você não fez, mas que o outro fez. Porque a raiz de amargura, quando brota, ela perturba a pessoa onde está brotando essa amargura, essa raiz. Porque essa raiz pode não brotar. A decisão de não deixar essa raiz brotar é minha e sua. É fácil? Não é fácil no início, não. É leve? É prazeroso? Que lindo. Claro que não. Tanto não é que os discípulos pediram para Jesus, aumenta-nos a nossa fé. Quer ver? Eu vou abrir lá em Lucas 17, mas a gente não vai sair daqui, não. Eu acho, né? Glória a Deus. Lucas 17. Ai, gente. Glória a Deus. Viu? Os discípulos eram igual a gente também. A gente pensa assim, mas eles também, viu? Lucas 17, no versículo... Aqui, versículo 3. Quantas vezes se deve perdoar o seu irmão? É o meu subtítulo. Versículo 3. Acautelai-vos, o Jesus está falando. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Sabe o que os discípulos falaram? Aumenta-nos a fé. Porque isso é difícil demais. Eles pediram, aumenta a fé, Senhor. Esse negócio de perdoar assim não dá, não. Claro, é difícil. Porque, normalmente, quando a gente não perdoa, é porque doeu muito. Eu não estou aqui falando como quem está falando que você não sabe. Não, amados, eu também já fui magoada. Eu também já fui traumatizada. Eu também já passei anos com coisas me travando, me agarrando, me amarrando. Sabe, amados, tem coisas, é laço do inimigo, é amarra do diabo, é o diabo que está me amarrando, mas tem coisas que quem se amarra é a gente mesmo. Amém? E falta de perdão, quem se amarra sou eu. Sou eu que estou amarrada, sou eu que estou presa naquela corda, porque parece que eu quero ficar segurando isso, porque eu acho que o outro não merece, como se o outro ganhasse alguma coisa quando eu perdoasse. O outro não ganha nada, quem ganha sou eu e você. Amém? A gente já ouviu falar isso, é uma frase muito comum, já vi em Facebook, Instagram, não perdoar é como você tomar um veneno e querer que o outro morra. É verdade. Tanto é que a gente abriu lá em Hebreus 12. É verdade, porque quem tem problema, quem é perturbado, é aquele que está sem perdoar. E isso é muito sério. A falta de perdão pode trazer doença, traz até dor no corpo. E quando eu falei que hoje de manhã pessoas saíram daqui sem dor, pessoas que foram tratadas na área de perdão, que falaram mesmo, Andréia, eu estou há dias com essa dor e a dor não saía, eu já fui no médico, e enquanto a palavra ia, porque não sou eu, Senhor, não sou eu, amados, é o Senhor. É a unção nesse lugar, a unção que está sobre a minha vida, mas a unção nesse lugar, o Senhor, o Espírito Santo está pairando nesse lugar, esperando uma atitude sua e minha. E essa pessoa falou, Andréia, eu chorei e eu fui sendo tratada, e eu percebi sendo tratado, a dor passou. Outra pessoa falou a mesma coisa, André, é incrível, eu estou sentindo dor desde aquele dia que a pessoa que eu tanto amo me machucou tanto. A dor passou. E você crê que coisas no seu corpo podem ser curadas instantaneamente hoje por causa de perdão? Amém. Aleluia! Eu creio, amados. Tão somente creia, porque o Senhor faz assim. Nada que está escrito na sua palavra é por acaso. Se Ele insiste que você tem que perdoar tantas vezes por dia, se for necessário, perdoe. E na maioria das vezes não é. Às vezes é uma coisa certeira, que machucou tanto, que a gente leva para a vida inteira. E aí a gente passa a vida inteira sofrendo coisas até no corpo.
porque não perdoou. Mas essa noite é uma noite de libertação. Amém? Noite de libertação em nome de Jesus. Porque a gente precisa correr a nossa carreira. Correr, amados, correr, sem parar, sem ficar lento, sem lentidão. E quando a gente está com falta de perdão, é como se a gente estivesse carregando uma mochila cheia de pedra. Pedra pesada, que a gente fica andando arrastado, e anda, e se esforça. E, amados, tem coisas que a gente tem feito tanto esforço, e tanto esforço, e tanto esforço, e tanta oração, e ora com o irmão, e ora assim, e ora assado, e glória a Deus pela oração. Não estou desconsiderando, não é isso, mas tem coisas que a gente está orando, está lendo, está participando de reunião de oração, está pedindo para o irmão orar, está fazendo, e só não resolveu, porque ainda não perdoamos. Amém? E a gente vem aqui na frente, poxa, eu já fui 3 vezes, eu não fui curado ainda, não fui curado ainda. Experimenta, faça, perdoe. Experimenta perdoar. E talvez, nem precisar aqui na frente, você vai vir. Amém? O perdão não libera o outro. Sabe aquela frase? Ai, hoje eu decidi liberar fulano. Você não liberou fulano, não, você liberou você. Fulano está vivendo a vida dele, ó, numa boa. Está nem aí para tu. Mas às vezes a gente fica, porque você não sabe o que eles fizeram comigo, Andréia. Não sei. Não sei. Mas se você continuar preso a isso, a pessoa vai viver a vida dela, vai ficar feliz, vai ficar numa boa, vai viajar, vai estar sorrindo, feliz da vida, e você lá. Porque ele não merece, e ele vivendo a vida, e você parado, lá atrás. Porque acha que não merece. Quem não merece é você. Amém? Então, quando você se perdoa, você se liberta. Você se liberta. Às vezes o outro nem vai saber que você perdoou. Mas no seu coração, você sabe. E aquele que precisa saber, sabe todas as coisas. E sabe tudo que está no nosso coração. Amém? Por isso que eu disse que tem coisas aqui nessa noite que ninguém sabe, só você e o Senhor. E você vai ser liberto por causa disso. Aleluia! Coisas no coração que ninguém sabe, que para os outros está tudo bem, está parecendo que está tudo bem, e você quer mostrar que está tudo bem, quer mostrar para tudo bem, mas lá dentro o coração está duro, endurecido, desanimado até com as coisas do Senhor, porque está machucado. E, amados, eu não estou falando que eu e você, eu estou falando você, mas somos nós, tá? Eu fui a primeira a ser tratada aqui nessa manhã. Eu não estou falando que você não tem motivo para estar magoado, não é isso. Normalmente, quando a gente está magoado, muitas vezes a gente tem motivo sim. A gente tem motivo para estar magoado. Só que a gente não precisa parar aí. Alguma coisa aconteceu, a gente ficou magoado, e aí a gente não para aqui. Parei, estou magoado, estou machucado. Não. A gente prossegue, sabe? Em obedecer a palavra. E se a palavra diz para perdoar, não há prejuízo em obedecer a palavra do Senhor. Ainda que doa. Porque, amados, crescer dói. Sair da zona de conforto dói. Dói. Eu sei que às vezes a gente não quer falar com fulano, não quer tratar o assunto. Às vezes marido e mulher não quer tratar um assunto que é delicado. E a gente fica com aquela preguiça de conversar sobre aquele assunto, porque vai trazer um mal-estar, porque vai ter que tratar um assunto que incomoda, que irrita, que tira você do sério, mas às vezes é preciso. Porque aonde há unidade, Deus derrama a bênção. Amém? Amados, quem anda cheio do Espírito, aleluia, não fica dando fora em qualquer um, não fica arrumando problema com qualquer um. Quem anda como Cristo andou, não fica arrumando problema com qualquer um, nem fica de cara feia à toa. Não, crente não é assim, não é porque a gente é crente e agora, de fato, a gente leva uma vida diferente e uma vida séria que a gente é carrancudo. Não precisa ser assim, porque se Ele deu a alegria dEle para a gente, nós somos alegres no Senhor, a gente não precisa ficar carrancudo, nem ter mania de perseguição e achar que tudo que o outro está rindo de mim. Está falando de mim. Não, está vendo? Falou daquele jeito porque foi comigo. É sempre comigo assim. E às vezes nem é. Às vezes nem é. A cabeça que é criativa, o ser humano é tão criativo. E tem ideias, e ideias, e ideias. E geralmente, principalmente nesse âmbito, é sempre ideia de divisão.
Parece que vem uns trocinhos assim, fazer umas sugestões. É o diabo mesmo, amados. Amados, presta atenção. Presta atenção numa coisa. Por que você acha, eu dei esse exemplo de pessoas que saem da igreja por causa de divisão? Por que você acha que acontece tanto isso? Você acha que o diabo gosta de unidade? Você acha que o diabo gosta de uma igreja toda unida, na mesma visão, no mesmo parecer? Porque quando a igreja está unida no mesmo parecer, milagres acontecem. Manifestações do Espírito Santo acontecem a todo momento. Milagres acontecem, aqueles milagres que aconteciam lá na igreja primitiva, você vai ver acontecer quando a igreja ficar unida. Amém? E o que o diabo faz? Começa a jogar sugestão na mente daquela, porque eu sei que aquela ali já tem mania de perseguição. Então, vou jogar uma sugestão e você acata. E, às vezes, nem tem nada a ver. E a gente não tem a coragem de perguntar, irmã, você falou aquilo comigo? Não tem, não. A gente prefere acreditar no que a mente criou e criar uma história mirabolante que o irmão falou com a gente daquele jeito. E aí cria divisão. E aí divide, aí daqui a pouco a pessoa sai da igreja, nem dá tchau para o pastor. E depois, anos depois, você descobre que a pessoa saiu porque alguém magoou, e aquela pessoa que magoou nem sabe que magoou. É muito comum isso acontecer no meio da igreja, amados. Então, é uma noite para a gente ficar ligado. Fica ligado. Quando você começar a cismar com alguém dentro da sua igreja, fica ligado e fala assim, peraí, diabo, é tu que está no meio, né? É o diabo que está no meio. É ele. Fica ligado. A gente precisa parar de ficar disperso. E sabe, às vezes o diabo jogando sugestão e colocando um contra o outro, e colocando a pessoa contra o líder, e colocando o irmão contra o irmão. E sabe, fazendo marionete, porque a gente às vezes não presta atenção, a gente não está vendo, a marionete não tem aqueles nylons, né, que você não enxerga direito. Mas aí uma criança inocente, às vezes está lá vendo os bonequinhos, nem está vendo, mas o adulto, quando vê um show de marionete, está vendo aquelas cordinhas assim, não é assim? Só que nesse ponto a gente não tem mais como ser criança espiritual, a gente tem que ficar ligado nas cordinhas que Satanás às vezes quer fazer para manipular. Amém? E se posicionar. Opa, peraí, estou percebendo. Está cheirando a divisão. Se está cheirando a divisão, está cheirando a rebeldia, está cheirando a Satanás. Porque ele foi o primeiro rebelde que existiu. Amém? Então, cuidado. Mas o meu líder falou de um jeito que eu acho que ele não deveria falar. Talvez tenha falado de um jeito que ele não deveria falar. E aí? Sua vida vai parar por causa disso? Aí o pastor deu na canela, como ele fala, e doeu. Aí o pastor deu na canela e doeu. Aí você ficou chateado e ficou triste. Tudo bem. Até aí tudo bem, porque a própria palavra diz que a correção, no primeiro momento, produz tristeza. Então, até a palavra diz isso, é verdade. Você não vai sair lá do gabinete do pastor depois de ter levado um chute na canela? Gente, não é literal não, por favor, o pastor não chuta ninguém. Ok? É só uma metáfora. Vai que tem alguém novo aqui, né? Você não vai sair do gabinete do pastor, ai, estou tão alegre, eu fui corrigida, né? Correção faz a gente crescer. Claro que não. Claro que não. A gente vai sair triste. A palavra diz que no começo, na correção, a gente fica triste. Só que aí o que a gente faz? A gente fica triste? Fica. Mas o que a gente faz? Senhor, estou tão chateado com o pastor. Mas o Senhor sabe, o Senhor conhece, Senhor. Coloca nas mãos do Senhor. Amém? Você vai poupar o pastor, mas você vai poupar, acima de tudo, você. Sabe por quê? O pastor vai para a casa dele, certo de que ele fez a parte dele. E se ele falhou em alguma coisa, o Senhor vai tratar com ele, e você não tem nada a ver com isso. Amém? E aí a tua parte é o quê? Fiquei magoado. O pastor agiu de uma forma que não deveria. Perdoa. Como Jesus faria no teu lugar? Perdoa. Não fala mal para o irmão e para a irmã. Não fala... Você já viu como é que o pastor fala com os outros? Não fala. Você está dando brecha para Satanás brincar contigo. Amém? Quem é, em sã consciência, que quer dar brecha para Satanás brincar? Ninguém. É por isso que a gente tem que ficar ligado. É por isso que hoje a gente precisa aprender isso. E nunca mais ser enganado nessas questões. Porque quando a gente fala mal da liderança, fala mal não é só da liderança não, do irmão. Você viu aqui o que Jesus falou? Quando seu irmão pecar, repreende você. Quando seu irmão pecar, não corre para falar para alguém. Fala com ele. Não, mas eu fiquei com vergonha. Mas não teve vergonha de falar dele para o outro.
Amém? Se seu irmão pecar contra ti, vai você. Jesus disse aqui, ó, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Aqui não está falando, se teu irmão pecar contra ti, corre para o líder e avisa. Corre para outra irmã que anda com vocês e fala. Não, ele não falou isso. Mas aí a gente dá trabalho, né, falar com o outro, cara a cara assim, é mais fácil falar com o outro. Não, falei porque é igreja, né, então preciso falar porque, né, Não, amados, fala com o irmão. Aí se o seu irmão não ouvir, fala assim, ó, falei com o irmão, corrigi, ele não me ouviu. É outra coisa. Amém? Porque às vezes a gente dá desculpa na fofoca. E bota uma roupagem muito bonita e santa para fazer a fofoca. E isso é muito sério. Amém? Então, cuidado quando alguém te corrigir, porque aqui está falando, o seu irmão pode corrigir você. Sabe o que fala lá em Provérbios 27? 27, 17, se eu não me engano? Assim como o ferro afia o ferro, assim o amigo ao seu amigo. O ferro afia o ferro. Sabe o que acontece quando o ferro afia o ferro? Sai faísca. Mas, no final, o ferro está amolado, está pronto para cumprir o seu propósito. Aleluia! Então, de repente, aleluia, de repente, um ferro vai afiar você, que é o outro ferro, vai sair faísca, você vai sair doído, mas se você receber a correção com amor... Ah, mas ele não fez com amor, o problema é dele. Se depender de você, tem de paz com todos. Mas porque a gente tem que parar com essa síndrome de Adão e Eva, a culpa é do outro. Foi o outro que fez, foi porque o outro não me tratou assim. Aí eu arrumo a justificativa no direito, porque o outro falou daquele jeito, eu tenho o direito de não o perdoar. Eu tenho o direito agora de não amar, de não aceitar a correção. Ah, mas a correção, e daí? O Senhor vai tratar. E a gente não tem nada a ver com isso, porque às vezes a gente quer ver o Senhor tratar e a gente quer ver. Deixa eu ver se o Senhor vai tratar. Ah lá, nada aconteceu. Ah lá, nada aconteceu. Isso é justiça própria. Com o Senhor não é dessa forma. Amém? Aleluia. E aí, quando a gente é corrigido e a gente permite ser moldado e ser corrigido e ser afiado pelo outro ferro, a gente sai cumprindo o propósito amolado, cortando e fazendo tudo o que precisa fazer. Amém? Amados, cada um de nós tem propósitos. E quando a gente não está no nosso propósito, a gente não está fazendo aquilo que Deus mandou, a gente não está realizado. Quer ser realizado? Cumpra o propósito para a sua vida. Amém? Aleluia, glória a Deus, queridos. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Ih, eu esqueci, não coloquei o tempo aqui. Aleluia, são 8h08 ainda. Aleluia, glória a Deus. Amados, é porque eu não quero passar do tempo. De manhã eu me empolguei. Amados, isso é muito sério. Eu sei que a gente está falando aqui, né, de uma forma distraída, mas é justamente para você, sabe, acordar. Hoje é uma noite do Senhor sacudir a gente mesmo. Hoje é a noite mesmo da gente ficar no culto assim, ó. Se analisando, analise o homem a si mesmo. Em 1 Coríntios 11, quando fala da ceia, quando você vai ler, eu vou abrir lá, vamos abrir lá em 1 Coríntios 11? Eu não vou abrir aqui sobre a ceia, porque falar sobre a ceia dá um culto inteiro. Aleluia. E agora? Ah, tá. 1 Coríntios 11, a partir do versículo 17, Paulo está dando instrução quanto à celebração da ceia do Senhor. Eu não vou ler o texto todo, mas antes, ele só começa a falar como fazer a ceia, porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído. Ele começa no 23, mas do 17 ao 22, ele está falando sobre divisão na igreja. No versículo 18, ele diz, porque antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte creio. 19, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. No versículo 20, quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Ou seja, Paulo está corrigindo e falando, vocês estão tendo divisão, não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo, não. E depois aqui ele vai explicando por quê. Ele está falando que um quer comer primeiro, está esquecendo dos outros para ceiar, e ele aqui está falando de divisão o tempo todo. Ele não está parando para falar de outras coisas. Ele está falando aquilo que precisa ser falado. Preste atenção, num momento tão importante, que ele está dando instrução sobre a ceia, amados, é muito importante. Foi para a eternidade, porque até hoje a gente usa essas instruções, nós e todas as igrejas.
cristãs. Que isso, gente? Ah, foi meu cronômetro que desligou. Todas as igrejas usam esse texto aqui para celebrar a ceia do Senhor. Ele tomou o pão, repartiu. Não é assim? E num momento tão importante, Paulo podia ter falado de qualquer coisa. Paulo podia ter falado aqui de batizar, de isso, aquilo, não. Ele falou daquilo que ele julgava ser importante tratar naquele momento, divisão no meio da igreja. E às vezes a gente está prestando atenção em tanta coisa no irmão, e aí a gente fala, e aí na ceia, por que o irmão pegou, por que o irmão não pegou, se o irmão não pegou não deve ser crente, aquele ali acho que deve nascer de novo, e aquele ali deve estar em pecado, quando na verdade Paulo está tratando sobre o contrário, sobre divisão. E aí, quando a gente vê a ceia, o que a gente ouve? O que a gente leu? Analise o homem a si mesmo. Amém? Analise o homem a si mesmo. O que está no nosso coração que está travando a gente? O que está no nosso coração que ainda não foi resolvido? Que raiz que ainda cisma em querer brotar no meu e no seu coração? Essa é a análise de si mesmo. O que a gente precisa fazer? Amados, até quando Jesus falou sobre o ofertório, sobre a viuvinha, ele falou sobre o quê? Ele estava falando sobre perdão também. Quando falou sobre ceia, falou sobre divisão. Quando falou sobre ofertório, quando Jesus falou do exemplo lá da viuvinha, se você tiver algum problema com o teu irmão, vai até ele. Não foi assim? Quando a gente lá lê, quando os verbianos gostam muito do Marcos 11, 23, aleluia, mas também está falando de perdão. Aleluia. Em todas, eu poderia citar vários aqui, vários momentos importantes aqui na palavra, vários textos de coisas que ficaram aliás, a palavra é eterna, né, amados? Mas coisas que a gente usa até hoje no dia a dia na igreja, sempre tem perdão junto. Sempre está falando sobre você e o seu irmão. Sempre está falando sobre você e o outro. Porque Deus se importa com relacionamentos. No relacionamento vertical, você e o Senhor, e um relacionamento horizontal, você e os irmãos. Amém? E isso vai fazer a diferença na nossa vida em tudo. Porque não adianta, em 1 Coríntios 13 diz, você pode ser o cara, você pode falar em línguas mais que qualquer um, você pode andar sobre as águas, você pode fazer milagres, 1 Coríntios 13 fala, você pode fazer qualquer coisa, mas sem amor, de nada vai adiantar. Amém? Então ou não é sério? Você pode assistir todas as playlists do Verbo. Você pode fazer o Rema, escola de ministros, escola de missões, seminário teológico, pós-doutorado. Você pode saber tudo, de qual é salteado. Sei tudo que está escrito. Você pode perguntar o que for que eu sei. Se você não andar em amor, nada vai adiantar. Vai fazer barulho. Só vai fazer barulho. Aleluia, vamos abrir lá em João, glória a Deus, em João, no capítulo, espera aí, aleluia, oh glória, no capítulo 17, deixa eu ver, no capítulo 17, a partir do versículo 20, amados, o capítulo 17 é Jesus fazendo a oração sacerdotal dele. Ele está orando pelos seus discípulos. E olha que coisa linda, a primeira vez que eu li esse texto, eu me senti lisonjeada, porque Jesus orou por mim. Aleluia! A primeira vez que eu li, eu falei, gente, é sério isso? Que coisa linda, ele estava orando pela gente. Ele orou por eles, depois começou a orar pela gente. Vamos lá. Ele está orando, né? E lá no versículo 20 ele fala, não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, nós aqui, que não estava naquela época, por intermédio da sua palavra. Versículo 21, por que ele está rogando? Para que ele está rogando ao Pai? A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E aí ele repete no próximo versículo, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. E no versículo 23 ele fala, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Para quê? Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amaste a mim.
3 vezes Jesus está falando, para que sejam um, para que sejam um, para que sejam aperfeiçoados na unidade. Para quê? Para que o mundo conheça que isso é real e faz maravilhas. Para que o mundo entenda que, de fato, o Pai enviou Jesus e isso transformou a minha e a sua vida. Porque se a gente continuar dividindo, e não só dentro da nossa igreja, e falando mal da outra igreja, porque pensa diferente, porque age diferente, nós não estamos andando em unidade, e o mundo não vai reconhecer. Porque não é só sinais, mas é o amor, e principalmente o amor. Amém? Tanto é porque eu sei que a gente fala, e é verdade, o mundo precisa ver sinais, e glória a Deus por isso. Tanto é que na vida do evangelista se move muito cura, operação de milagres, é claro. Mas é tão lindo a palavra que em 1 Coríntios 12 e 14 está falando de dons. E no meio, 13, ele fala do amor. Amém? Então, assim, é lindo a gente correr, a gente, sabe, a gente vê os dons se manifestando, curas instantâneas, é lindo. Mas o amor é a raiz base do Evangelho. O amor é o grande motivo de Deus ter enviado Jesus para passar por aquilo tudo, para ressuscitar e para nos colocar numa nova posição hoje. Por amor. Ele nos amou primeiro. Então, qualquer coisa que tenham feito a mim e você não justifica que a gente não tenha decisão de amar. Porque o amor é a base. A não ser que a gente ainda não tenha entendido o que é Evangelho. A não ser que a gente não tenha entendido ainda quem foi Jesus. Porque uma pessoa apaixonada por Jesus entende o que é amor. E quando dói, e quando machuca, geralmente, às vezes, de quem a gente mais espera, de quem a gente mais admira, de quem a gente mais ama, é onde dói mais. Eu sei, amados. Mas aí a gente toma a decisão de não, de fato, não só cantar, eu não vivo pelo que eu vejo, eu não vivo pelo que eu sinto, eu vivo pelo que eu creio, não só cantar, mas de fato colocar em prática. Eu não vou tomar decisão baseada no que eu estou sentindo. Vou tomar a decisão baseada no que eu vivo. Senhor, me ajuda. Eu perdoo fulano. E às vezes vai demorar para você deixar aquelas coisas que você ainda está lembrando. Você não vai ter amnésia, você não vai esquecer. Mas quando você lembrar, não vai doer mais. Amém? E muitas vezes a gente vai ter até misericórdia. Porque às vezes muitas vezes a pessoa errou mesmo. E o que a gente vai ter? Misericórdia. E falar, Senhor, trata. Amados, muitas vezes a gente não merece. Muitas vezes. E a gente não tem justificativa, nem direito, de deixar de obedecer o que o Senhor mandou, porque a gente estava certo. Amém? Porque Jesus estava certo. Jesus não errou. Mas ele decidiu obedecer. Lá no Getsêmani, eu fico imaginando, e por mais que eu tente imaginar, eu nunca vou conseguir imaginar, porque eu não passei pelo que ele passou e nenhum de nós passamos. Sabendo o que ia acontecer. Ele sabia a morte que ele ia ter. Ele imaginava o que ele ia sentir no corpo. E ele falou, Pai, se puder, afasta de mim isso. Pai, se puder, eu não quero sentir, eu não quero passar por aquilo. Mas, que seja feita a sua vontade, não a minha. E sabe que muitas vezes a gente não quer fazer isso. Porque a nossa vontade, o nosso eu, que a gente quer que prevaleça sobre a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é que a gente ame, que a gente ande em amor, que a gente perdoe e que a gente decida tirar as pedras, tirar a mochila e andar e correr, como a gente cantou aqui, velozmente. Porque não adianta a gente cantar e crer em acelerações. Agora eu vou viver acelerações com a mochila cheia de pedra. Vai correr como? Vai correr, vai tomar um tombo bonito por causa da mochila pesada. Amém? Então, quer viver acelerações? Larga a mochila de pedra. Deixa as coisas que para trás ficam e avança. Amém? Deus tem coisas para fazer na minha e na sua vida. Ele conta comigo e com você, cooperando com o que Ele tem para fazer aqui nessa terra. É através de mim e de você, sim, porque Jesus já foi, o ministério terreno dele já aconteceu. Agora Ele enviou o Espírito Santo dentro de mim e dentro de nós e sobre nós, para a gente fazer o que Ele estava fazendo e continuar fazendo mais ainda.
e alcançar o que precisa ser alcançado. E aí a gente canta, Maranata, ora vem, Senhor, e a gente aguarda, de fato, glória a Deus, a gente aguarda com expectativa a vinda do Senhor. Jesus, quando Jesus voltar, Ele não vai voltar para uma igreja dividida. Amém? E às vezes a gente está, quando Jesus vai voltar? Quando Jesus vai voltar? Ei, a igreja precisa se posicionar. Eu e você precisamos nos posicionar. E parar de andar na superficialidade, sabe? Como se nada tivesse acontecendo, e fazendo rema, e sabendo de qual é salteado, mas não andando em amor, falando com os outros, falando mal dos outros, falando de qualquer jeito, respondendo, às vezes quando é jovem, respondendo pai e mãe de qualquer jeito, sem andar em amor. Marido falando de qualquer jeito com a mulher, porque agora ele acha que é o cabeça, ele acha não, é o cabeça, mas ele acha que pode falar de qualquer jeito. A mulher agora falando de qualquer jeito com o marido também, porque agora ela entendeu que submissa não é aquilo que ela pensava. Agora o conhecimento chegou, se luz chegou, tem que obedecer da forma certa. Amém? Aleluia! Jesus está voltando, amados. Mas a igreja precisa, de fato, estar preparada, adornada. Aleluia! Quando uma noiva se prepara, como é que ela se prepara? Ela maquiagem, cabelo, e isso e aquilo, e massagem, e drenagem linfática, tudo que ela se puder fazer, ela vai fazer para ficar linda para o seu noivo. E nós, como igreja, não somos diferentes. Estamos nos preparando para o nosso noivo. Como? Para o nosso noivo vir nos buscar. Como? Falando mal do irmão da outra denominação, só porque o irmão não acredita nisso, não acredita no batismo em línguas, não acredita nisso, não acredita no outro. Ei, deixa o Senhor, eles e o Senhor. Desde que ele não esteja andando em pecado, se andar e você repreende ele sim. Mas se a forma dele pensar, se é pré, se é pós-tribulacionista, se é isso, se é aquilo, para de falar mal. Você está falando do teu irmão. Amém? E papai não gosta que irmão fale de outro irmão, não. Um pai e a mãe natural não gosta? Não gosta. Imagina o nosso Pai Celestial. Amém, queridos? Amados, a gente não merecia quando Ele nos amou e nos perdoou. A gente pecou contra Ele seriamente. E pior, depois de ainda conhecer a sua palavra, a gente ainda continuou cometendo erros. E Ele nos amou, e Ele continua nos perdoando. Nós não somos melhores que Deus. Amém? Chegou o tempo da gente largar, da gente, de fato, viver tudo que Ele tem para a gente. De fato, viver a vida que Ele nos propõe a viver. Amém, queridos? Amados, falando sobre isso, eu não posso deixar de falar, de manhã não estava nem preparado, mas falei, e o Senhor traz a memória para eu falar de novo agora à noite. Murmuração não pode estar na boca do crente. Porque alinhado à falta de perdão, há a murmuração também, a reclamação. Reclama disso, reclama do outro, reclama do marido, reclama da esposa, reclama do chefe, e reclama do filho, e reclama do líder, e reclama da igreja. E reclama, e reclama, e reclama. Crente não é murmurador. Crente abre a boca para louvar. Amém? Porque a murmuração, quando você lê na palavra, todas as vezes que o povo murmurou, só teve prejuízo. Quer parar de ter prejuízo na sua vida? Quer parar? Eu quero parar na minha? Para de murmurar, fecha a boca. Quando estiver ruim, agradeça ao Senhor. Não pelo que está ruim, mas pelos motivos que você tem suficiente para agradecer ao Senhor. Amém? Na época da pandemia, eu já dei outras vezes esse exemplo aqui. Na época da pandemia, tinha gente com problema para respirar. Tinha que ficar no oxigênio. Tinha gente que não tinha dinheiro para pagar um oxigênio para respirar. Ah, não tem motivo nenhum. Tem, respira de graça. Não está pagando oxigênio. Ah, parece bobeira, mas na época da pandemia, muita gente viu que não é bobeira, não. Respirar sem depender de aparelho. Aleluia. Você não tem motivo? Arrumei um para tu. Amém? Se você está aqui nessa noite, é porque você teve saúde para chegar aqui. Se você tem filho e o seu filho está com saúde, você tem motivo para agradecer ao Senhor. Se você está me enxergando aqui, você tem motivo para agradecer ao Senhor, que tem gente que nunca viu a luz do dia porque nasceu cego. Amém? E quantas coisas eu posso falar aqui de motivos para agradecer, eu não preciso, você sabe, eu sei. Motivos para agradecer ao Senhor. E aí a gente prefere escolher aquilo que não está bom para reclamar, quando pode estar abrindo a boca para agradecer ao Senhor.
Amém, queridos? Aleluia. O Ministério de Música pode me ajudar para a gente ir finalizando? Aleluia. Amados, essa noite é uma noite de fato, mudança na nossa vida. Mudanças porque a gente decidiu. É uma noite de decisão pessoal. Essa noite o Senhor está tratando coisas sim, mas essa noite é uma noite de decisões pessoais. Decisões, mas decisões pessoais que vão mover o sobrenatural na minha e na sua vida. Decisões que vão fazer grande diferença na nossa caminhada, na nossa vida. Amém? Para a gente finalizar, vamos abrir lá em Atos 16. Hoje de manhã eu usei um termo que é antídoto, né? Porque a gente, às vezes, a gente está magoado, chateado, muitas vezes até com razão, sabe? Com razão. E aí enquanto a gente está magoado, chateado, aquele veneno está tomando conta da nossa vida, do nosso corpo, dos nossos pensamentos, das nossas decisões, e as coisas ficam travadas, porque a gente está preso, e a gente está preso, e a gente está preso. Mas aí a gente decide levantar as mãos, não olhar para as circunstâncias, não olhar para aquela pessoa, não olhar para o que foi feito contra nós, e agradecer e louvar ao Senhor. Paulo e Silas, quando foram presos, eles foram presos porque estavam obedecendo ao Senhor. Eles tinham todo o direito de ficar chateado, de reclamar, de até questionar o Senhor. Senhor, eu estava te obedecendo. Eu não merecia ser preso. Eu estava obedecendo ao Senhor. Eu estava cumprindo o meu ID. Eu estava cumprindo o meu chamado. Eu estava lá na igreja. Eu estava indo lá na casa de recuperação. Eu estava indo lá no hospital orar pelos meus irmãos. Né? Cada um de nós, às vezes a gente pode, poxa, mas eu estava tão direitinho. Logo agora que eu estava certinho. Logo agora que eu estava obedecendo ao Senhor. É isso que fazem comigo? Mas Paulo e Silas decidiram fazer diferente. Eles estavam machucados, porque eles foram açoitados, foram presos, sem merecer, fazendo o que Deus mandou. Mas eles foram presos, machucados. E eles decidiram abrir a boca para fazer algo diferente. E a gente vai ler lá. No versículo 25 do capítulo 16 de Atos. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Eles estavam açoitados, mas eles não estavam cantando baixinho, não. Eles estavam cantando porque de um volume que os outros estavam ouvindo. Então eles não estavam cantando baixinho. Eles não estavam baixinho porque estavam sentindo dor, não. Apesar dos açoites, apesar da prisão desnecessária, sem merecer, eles estavam cantando, orando e cantando louvores ao Senhor. E eu acho lindo porque quando a gente presta atenção em cada detalhe do versículo, eles oravam, ou seja, era algo contínuo. Eles não oraram à meia-noite. À meia-noite eles oravam e cantavam. Cantavam o quê? Músicas de súplica. Músicas de, ó Senhor, porque o Senhor fizeste isso comigo. Eles cantavam louvores. Sabe o que é louvor? Elogio a Deus. Quando o sangue estiver dando na canela, quando a lágrima quiser escorrer porque você lembrou do que fizeram contigo sem você merecer, elogia ao teu Pai. Sabe o que você está fazendo? Quando você faz isso, você mostra para Satanás, para os seus demônios e para as circunstâncias que apesar de tudo, você confia no Senhor. Apesar de tudo, você adora ao Senhor. Já fica sem entender nada. Por que essa pessoa está adorando, está louvando? Eu estou mexendo com ele, eu estou fazendo um monte de coisa, eu estou usando pessoas. O que ele está fazendo? Ele fica sem entender nada, e é para ficar sem entender mesmo, porque quem entende é quem precisa entender, o Senhor. E aí as circunstâncias estão tentando te tirar do foco, tentando te desanimar, tentando te fazer parar, e você levanta as mãos e elogia ao Senhor, e elogia ao seu Pai, e canta e ora louvores ao Senhor.
E sabe o que aconteceu? Aleluia! De repente, fica com essa palavra, de repente, por causa de uma decisão de louvor, ao invés de murmuração, de repente, sobreveio o tamanho terremoto e sacudiu os alicerces da prisão. E abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Presta atenção. Não se distrai agora, presta atenção. Por causa de um louvor, porque você decidiu perdoar, porque você decidiu jogar, puxar a raiz de amargura e jogar fora e queimar. Porque você decidiu, porque eu decidi louvar ao invés de murmurar, elogiar ao Senhor e olhar para aquele que pode todas as coisas ao invés de olhar as circunstâncias. De repente, alicerces de prisão podem ser colocados abaixo na sua vida. As portas que você espera que abram podem ser abertas. E as cadeias que ainda estão travando você e coisas ao seu redor podem ser soltas. Amém? Paulo não era melhor que eu e você. Paulo e Silas não eram mais especial que eu e você. Mas eles tomaram uma decisão que eu e você precisamos tomar. Decisões diferentes trazem resultados diferentes. Para de murmurar, para de reclamar, porque aconteceu isso, mas é porque aconteceu isso, é porque eu vivo, mas é porque foi assim, mas é porque foi assado. Ei, Senhor, eu te amo, eu te adoro. Independente disso, a minha confiança está no Senhor. Eu não sei o que eu vou fazer, mas os meus olhos estão postos no Senhor. Naquele que sabe retamente todas as coisas, naquele que já viu meu futuro, naquele que já me planejou desde o ventre da minha mãe. Apesar de tudo, meu foco está no Senhor. E quando eu elogio, os de repente do Senhor podem acontecer. Aleluia! Fica de pé, irmãos, fica de pé. Aleluia!